Sim, mas o que eu tava falando. Se a gente estiver no segundo turno, obviamente, aí acabou pra todo mundo. Se não estiver no segundo turno e for o Flávio no segundo turno, tem essas duas hipóteses. Se ele for relativamente bem, mesmo que ele perca uma margem, aí ele vai se manter pelos 4 anos, 8 anos, aí é uma porcaria o cenário, né? Se ele for muito mal, pode acontecer um fenômeno que você está levantando, sobre o qual eu preciso falar, porque eu acho que isso é extremamente importante, que é que vocês entendam como é feito uma cadeira. O que se chama de uma cadeira? Vocês têm mais ou menos a ideia de como funcionam as eleições, vocês aí do chat? Eleição... 90% não faz ideia. Não faz ideia, né? Então eu vou explicar como funciona a eleição, inclusive para vocês entenderem como vai funcionar a nossa eleição aí no futuro, né? Como é que funciona a eleição? Na eleição, você tem um negócio chamado chapa. O que é a chapa? A chapa é um conjunto de algumas dezenas de candidatos a deputado estadual ou deputado federal, no caso das eleições para deputado federal e estadual, e isso é um conjunto vasto. Então você tem que botar lá uns 50, 60 candidatos a deputado estadual, 50, 60 candidatos a deputado federal. Por quê? Porque você tem um cálculo que é a totalidade dos votos válidos dividido pela quantidade do partido. É um certo cálculo que chega a um número chamado de quociente eleitoral, que é o número de votos que você precisa ter para você, sozinho, dado aquele partido, você ter a sua vaga assegurada. Então, por exemplo, o quociente eleitoral para deputado federal em São Paulo é em torno de 330 mil votos. Então, se um candidato tiver 330 mil votos, acima de 330 mil, é mais ou menos isso aqui em São Paulo, acima de 330 mil votos, ele é basicamente eleito. Ele tendo a chapa, ele é eleito porque ele fez a cadeira dele na totalidade. Se ele tem, sei lá, 150 mil votos, muito menos que 300 mil, se na totalidade da chapa ultrapassa esses 330 mil, se ele tem 100 mil votos e o resto da chapa faz, sei lá, 250 mil votos, este candidato, que é quem está no topo da chapa, ele é eleito com 100 mil votos. Ele não precisou fazer a cadeira dele sozinha. O que acontece? Em 2018, os candidatos do bolsonarismo eram ilustres desconhecidos. Eram pessoas aleatórias. Tinha um cara que fazia o hambúrguer, tinha um professor lá da Bahia, Daiane Pimentel, tinha um delegado Caveira, tinha um monte de gente, assim, completamente aleatória. O cara que quebrou a placa da Marielle, o Daniel Silveira, um monte de gente aleatória. E o que acontece? Como o Bolsonaro, ele veio com os 50 milhões de votos de presidente e puxando muito quem estava com ele, então ele apontava o cara e dizia, Junito aqui é meu candidato. Essa galera toda que votava no Bolsonaro, que era uma galera muito engajada, chegava lá e votava no Junito. Porque entendia, não, o Junito é o porta-voz do Bolsonaro. Então havia uma transferência de voto muito forte no bolsonarismo por conta do carisma do Bolsonaro. O carisma do Bolsonaro se transferia para aquelas pessoas. Essas pessoas, elas souberam trabalhar a proximidade com o Bolsonaro, sabendo trabalhar, elas foram eleitas. Em um cenário que você tem um candidato pouco carismático, que talvez transfira pouco voto, o Flávio ter, sei lá, 40 milhões de votos, 35 milhões de votos, não garante que ele vai transferir o mesmo percentual que o Bolsonaro transferiu em 2018 para os candidatos do Legislativo. Então ele pode ter, por exemplo, sei lá, 5 milhões de votos em São Paulo e ele pode transferir para o Legislativo dele só 1 milhão. Isso é possível de acontecer. É preciso acontecer uma diferença entre o voto dele e o voto que ele transfere. Porque para você conseguir transferir o voto para as pessoas, você tem que ser carismático, você tem que passar. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. O Zema. O Zema se reelegeu em Minas Gerais. Quantos deputados federais o Zema fez em Minas Gerais? Zero. Ele foi um governador que ele se reelegeu, ele teve voto para se reeleger. E ele, deste voto, as pessoas que votaram no Zema não votaram nos deputados dele. Pablo Marçal, ele elegeu, tipo, o Rubinho. Exato. Que não era do mesmo partido. Não era do mesmo partido. Justamente por conta dessa transferência carismática. Então, o Rubinho colou, na última eleição, o Rubinho colou no Pablo Marçal. A transferência carismática do Pablo Marçal era muito forte. E daí ele elegeu o Rubinho, que era uma pessoa aleatória, de outro partido, que não tinha nada a ver com ele. E aconteceu. E o Zema não aconteceu. Então, esta eleição do Flávio está pintando um cenário muito mais próximo. Travou aqui, hein? Está pintando um cenário muito mais próximo da eleição à la Zema do que a eleição do Bolsonaro em 2018. Justamente por essa fraqueza da transferência de voto. E aí, se isso se configurar, ele vai ter um abalo na estrutura dele. E o detalhe, né? O Nicolas está fazendo a base dele.
tem umas pessoas que o Nicolas vai apoiar na campanha. Mesmo o Nicolas não saindo. Ele vai gravar vídeo, ele vai fazer story com a pessoa, ele vai montar grupo com a pessoa, enfim, ele vai colar na pessoa. Esses candidatos vão se sentir partes do esquema dele. E se o Nicolas tiver transferência carismática para esses candidatos e o Flávio Bolsonaro não tiver a transferência para os candidatos dele, vai ficar claro quem é que tem mais força na direita hoje. Nossa, e aí isso... Eu nem tinha pensado nessa questão, tá? Nossa. Pensa o seguinte, o Nicolas ele não vai sair para presidente. Mas só com ele, só com as redes sociais dele e com o prestígio e o carisma dele. Aí ele chega, ele cola em vários candidatos do PL, que são mais próximos dele do que no núcleo do Bolsonaro, e estes candidatos ganham, e os candidatos próximos do Flávio não ganham. Se isso acontece, só por isso a família Bolsonaro já enfraquece demais. Porque aí, entendam o que vai acontecer. O equilíbrio de poder dentro do PL, ele vai mudar. Porque beleza, todo mundo tá no PL hoje. O problema é que o PL não tem unidade ideológica. O PL não é a missão. E que todo mundo tá na missão, as pessoas entendem. Eu quero dizer, não, o PL é um balé de gato, entendeu? O PL, assim, cada um por si, as pessoas têm os seus projetos pessoais e tal. Se você tem uma ala do PL que é vinculada a Nicolas e essa ala se elege por conta dos vídeos do Nicolas, o Nicolas se torna a figura mais forte do PL. Se torna mais forte do que o Flávio. Tem um agravante. E aí acabou. Tem um agravante. Tem um agravante nessa questão. É que eu não tinha me tocado. Agora que você falou, o Nicolas, ele tá fazendo uma bancada própria, não só no PL, no Novo. Se ele conseguir tirar voto do... Nossa! Assim, tem tudo está se desenhando para uma possibilidade, pro fim do bolsonarismo com isso. Mas é isso eu tô explorando nessa direção. Nossa. Se o Nicolas fizer a bancada dele no Novo e fizer a bancada dele no PL e o Flávio não conseguir fazer uma bancada leal a ele, o Nicolas se torna uma figura maior do que o Flávio Bolsonaro. E aí é uma questão de tempo para o Nicolas consolidar essas pessoas, decidir, ele próprio decidir se ele vai ficar no PL ou se ele vai pro Novo. Porque assim, se o Novo ultrapassa a cláusula de barreira, o Novo tá no jogo político. Tá no jogo político, vai ser um partido menor, mas tá no jogo político. E o Zema claramente não é a liderança do Novo. O Zema foi humilhado, está sendo humilhado pelo seu e provavelmente vai ser humilhado na convenção, viu? Eu acho que não vou nem dar a ele. Exato, isso é uma humilhação. Não vai. Mas eu vou discordar dessa parte. Não é presidente se o Novo não passar a cláusula de barreira, o Nicolas ganha mais força ainda. Porque ele vai ter os nomes dele. Se o Novo, eu posso falar uma coisa que todo mundo já sabe. O Novo fica desesperado pra colar com o Nicolas. Uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Isso eu falei com membros da campanha do Flávio sobre isso. Eles sabem. Todo mundo sabe. O Nicolas tá fazendo uma bancada própria pra ir pro Novo. Com toda a bancada depois. Exatamente. Inclusive foi acusado, ele veio desmentir, ele nunca desmente nada. Essa parte ele veio desmentir quando veio uma notícia acho que é a Mônica Bergamo que postou. Porque aí ele esvazia o PL. Ele faz o que aconteceu... Ele vira... Lógico, ele vira o dono do Novo. Ele vira o dono do Novo. Até porque esse presidente do Novo, Eduardo não sei das quantas, esse cara é um burocrata, assim, ninguém conhece esse cara. Quem era pra ser o presidente do Novo hoje seria o Zema, porque o Zema é o maior quadro político do Novo. Mas o Zema não consegue, porque o Zema não consegue transferir voto. Então se o Nicolas vai... Pensa o seguinte, quem decide os rumos do partido, formalmente falando, todos os partidos, todos eles, porque isso é estatutário, isso é definido por lei, são os presidentes estaduais. Se você tem um monte de diretórios regionais, estaduais, e esses diretórios decidem derrubar a Executiva Nacional, eles conseguem derrubar a Executiva Nacional, que foi o que aconteceu com o Amoedo. Amoedo perdeu o mando do partido dele porque os diretórios estaduais do Novo deram um golpe no Amoedo, derrubaram a Executiva Nacional e tiraram o Amoedo da presidência. Aí o Amoedo perdeu o controle do partido. Tecnicamente, por exemplo, na missão, isso poderia acontecer. Todo mundo agora se revolta contra o Renan e contra a Executiva Nacional e tenta tirar o controle. Tecnicamente daria pra dizer, não vai acontecer porque as pessoas são de muita confiança. Mas, do ponto de vista formal, isso é possível. Se o Nicolas vem com um monte de deputados e ele consegue colocar nos diretórios estaduais pessoas interessadas em estar do lado dele e dar o controle do partido para ele, porque as pessoas estão interessadas, antes de tudo, nos seus próprios mandatos, ele consegue tomar o Partido Novo. E aí ele toma o Partido Novo e ele se torna presidente do Partido Novo.
Ele se torna presidente do Partido Novo, ele fecha futuramente uma executiva no Partido Novo e ele passa simplesmente a comandar o Partido Novo. Isso não é uma operação extremamente difícil de fazer. Ele pode fazer isso, ele tem meios para fazer isso. Então, se ele faz isso, ele domina o Partido Novo, cara. Que é um partido que vai ser o segundo partido, ou o segundo ou o terceiro, dependendo da nossa situação, mas é um partido de direita. Tem 3 partidos, digamos assim, de direita: o Novo, o PL e a Missão. E aí ele se torna o controlador do Novo. E aí você sabe que começa a luta 2.0, né? Que é a luta dos jovens, né? Aí a luta que dos jovens entra, não é o... Aí que entra a questão do porquê o Nicolas tá atrás. Aí que entra a questão. O Nicolas, a luta dele não é pra agora, a luta dele é futura. É contra a gente. Por isso que ele tá indo atrás dos ex-MBL e óbvio. Gente que está no MBL hoje. A luta porque é o dele seguinte... é contra a gente. Saiu a pesquisa Atlas que com certeza preocupou, porque ele tava se vendendo, ele tava plantando notícias que ele é o cara da geração Z, né? O cara dos jovens. É óbvio. Aí vem a pesquisa e das personalidades de direita ele tem 8% entre a geração Z e Renan Santos 67%. Quem que é o futuro? Por causa do discurso. Quem que é inevitável e quem que é o futuro? Nicolas ou Renan Santos? E é por isso que ele quer os MBLs. Porque ele quer os ex-MBLs, porque ele deve pensar vagamente que esses caras sabem como funciona o movimento. Que eles têm uma compreensão do que aconteceu e que, portanto, eles têm a fórmula. O Pavanato fica falando. É o Pavanato que tá atrás de todo mundo, né? Óbvio que eles devem se vender desse jeito. Certamente eles se vendem para o Nicolas como pessoas que sabem a fórmula do que aconteceu. O Costenaro é um cara que deve se vender para o Nicolas com isso. Não sei, estou especulando. Mas eles vêm com uma fórmula e colocam o xixi, a fórmula no ouvido do cara. O cara fica achando, não, agora eu sei o segredo do MBL. Agora eu vou entender. E a ideia dele é essa, porque a luta dele não é a luta contra o bolsonarismo. A luta dele é contra nós. Porque o bolsonarismo, terminando agora nessa eleição, ou na próxima, o bolsonarismo vai terminar. O bolsonarismo não é uma força política que daqui a 20 anos vai ser relevante no Brasil. O bolsonarismo foi relevante porque tinha o Jair. O bolsonarismo tinha uma figura carismática que está preso e que vai morrer em algum momento porque é velho e tem uma condição de saúde precária, né? Então é um fenômeno que está passando. É um fenômeno que está passando. Quando os filhos do Bolsonaro, quando o Eduardo, Flávio e o Carluxo não tiverem a figura tutelar do Jair, esses caras eles vão se perder. Eu acho que primeiro eles vão se perder psicologicamente. Eu acho que, por exemplo, a perda do Jair para o Carlos Bolsonaro vai ser, a meu ver, fulminante. Ele não vai conseguir fazer nada após a morte do pai. Acho que ele vai ficar completamente atarantado e sem conseguir fazer política mesmo. Acho eu que o Flávio vai simplesmente desistir de querer ser uma coisa muito grande assim e vai ser um deputado qualquer da direita importante pra ficar roubando e viver a vida dele. E o Eduardo, essa revolução ideológica que o Eduardo sempre quis tocar no Brasil, ele vai desistir, até porque ele não está no Brasil, ele não pode voltar pro Brasil, ele é pessoa não grata no Brasil, ele tá nos Estados Unidos, ele tá vivendo uma vida muito melhor do que se ele estivesse aqui, sendo perseguido, indo pra cadeia, tendo problemas. Então ele vai desistir e essa família, ela vai abandonar o barco, ela vai entregar aqui. Vai. Façam aí o que vocês quiserem. Então a verdadeira disputa na direita, a verdadeira guerra na direita, ocorrerá entre o grupo do Nicolas e a Missão. O grupo do Nicolas e o MBL. Esta vai ser a divisão futura